Olá novamente, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre história e historiografia. Até a aula passada a gente falou sobre a questão do patrimônio material e imaterial. Lembram que lá no nosso primeiro vídeo eu falei com vocês sobre a importância de saber quem está escrevendo a história? Quem está escrevendo essa história que está contando pra gente, e que esse grupo, né, essa pessoa que está escrevendo, ela vai estar por vezes atrelada a objetivos e interesses? Bom, nessa aula a gente vai se aprofundar nisso, porque a gente vai ver as formas que se tiveram de se escrever história ao longo da história, né, a história da história, e nós vamos ver também quais foram as principais escolas historiográficas, ou seja, quais foram os principais jeitos de se escrever a história, de se ver a história da humanidade e quais são os problemas desses jeitos de se observar a historiografia. E aí, isso é muito importante para algumas questões do Enem. Bom, vem comigo, estamos agora na lâmina 6 e vamos ver alguns pontos aqui. A primeira forma de se ver a história foi a história teológica. Teologia é o estudo da religião. Toda vez que você vê algo relacionado à teologia, lembrem religião. Então, as primeiras formas de se contar a história estavam sempre atreladas à religiosidade, né? Eram histórias teológicas, era uma história da Bíblia. Então, o homem ele não tinha uma história separada da história bíblica. Quando o homem queria contar uma história, ele lia a Bíblia porque ele era o grande livro de história dele. Para um muçulmano, o Alcorão. Para outros povos, né, povos que não tinham livros escritos, a história deles era a história dos deuses, a história dos contos, das grandes canções religiosas. Então você teve a história teológica dominando por muito tempo, sobretudo no período da antiguidade, né? A história do homem era, ao mesmo tempo, a história de suas divindades. A gente teve, depois disso, a história cíclica e teleológica. O que é a história cíclica? É aquela percepção de que a história se repete. Hoje em dia, nós temos em mente que a história não se repete, ela tem peculiaridades e que um evento nunca vai acontecer duas vezes, porque os contextos se modificam, né? Embora a história nos dê lições para o tempo presente e para pensar o futuro, os contextos são muito diferenciados. Vamos pensar, por exemplo, numa realidade de golpe militar. A gente conhecer a ditadura civil-militar é importante para a gente ter noção do nosso presente. No entanto, um golpe civil-militar nunca vai acontecer nos mesmos moldes que o golpe que aconteceu em 1964. Pois em 1964, a gente tinha um acesso à tecnologia completamente diferenciado, a gente tinha um contexto mundial completamente diferenciado, onde a gente vivia a realidade da Guerra Fria, onde os Estados Unidos e a Rússia estavam se enfrentando numa guerra não direta, né? E hoje em dia, por mais que nós tenhamos algumas crises envolvendo os políticos, os militares, a gente tem a questão aí do Jair Bolsonaro, né? A gente não vive a mesma realidade de 1964. A sociedade vê o mundo de maneira diferente. Os debates, né, hoje em dia são muito mais democráticos. As pessoas têm muito mais voz, têm muito mais vez. As mulheres têm mais capacidade, mais espaço na sociedade. As pessoas negras estão mais respaldadas com as leis do racismo, né, entre outras pautas. Então, a história ela não é cíclica. Porém, por muito tempo, muitas pessoas que trabalhavam com a história achavam que a história era cíclica. Aquela ideia de profecia, né, de que aconteceu uma vez 500 anos atrás e vai acontecer de novo quando as situações forem semelhantes. E quando eu digo teleológico, o termo teleológico que significa rumo a um fim. Ou seja, quando vocês pensarem em teleológico, pensem no Apocalipse. E aí, mais uma vez, vamos para o exemplo da Bíblia. A Bíblia nos fornece uma história teleológica, pois tudo ruma para um fim. Independente do que nós vivemos atualmente, independente do que acontece, independente do que nós possamos fazer, existe um fim inevitável, né? Então, a história, por muito tempo, foi teleológica. Isso é algo errado, né? Pois os eventos hoje em dia não são teleológicos. E se acreditava que, independente do que se fizesse, independente dos atores, dos movimentos, rumava sempre para um fim. O feudalismo estava fadado a acabar e dar local ao capitalismo. Não, isso é mentira. O capitalismo só surgiu porque grupos se movimentaram, transformações ocorreram, pessoas, né, fizeram transformações, tiveram eventos, tiveram contextos
que fizeram se construir o capitalismo, né? Então a gente não pode ver a história de maneira teleológica, no sentido de a escravidão estava fadada a acabar sozinha. Em algum momento a escravidão teria que acabar. Não, a escravidão só acabou por conta dos movimentos sociais, das pressões das pessoas negras livres e escravizadas que agiram para fazer acabar a escravidão. Então nós não podemos ter essa perspectiva teleológica. Bom, e a gente tem as 3 grandes escolas que eu vou apresentar para vocês com mais detalhes, que são as escolas da história positivista, que é a perspectiva linear da história, a história materialista marxista e a nova historiografia, que é a atual e mais aceita. Bom, vamos agora para a lâmina 7, observar a história positivista, né? A história positivista foi criada lá no século XIX, na época que foi criada a ideia do racismo, né? Na época onde a Europa estava tentando encontrar maneiras científicas de justificar o seu domínio sobre os outros povos, queria encontrar e forjar maneiras científicas de afirmar a sua superioridade. Então, assim como na biologia ela criou a ideia de raças, na história ela criou uma perspectiva positivista que mostrasse a Europa como o centro da história mundial e que mostrasse a Europa como mais evoluída, né? E que privilegiasse a Europa e seus personagens como grandes homens. Então, a gente vai ter, na perspectiva positivista da historiografia, a história dos grandes homens e dos grandes estados, porque era nesse momento também que Inglaterra, França, Alemanha, né, estavam se afirmando enquanto nação, estavam se afirmando enquanto grandes potências, então elas tinham que afirmar a sua identidade, afirmar a sua superioridade com relação aos outros. Então, ela vai construir a ideia de heróis, né, de homens heróicos, de reis europeus heróicos, de presidentes europeus heróicos, e de um povo europeu heróico, né? De um país europeu heróico. Vai ser uma história que vai contar a história da Inglaterra, da França. Então vai ser a história dos grandes homens e dos grandes estados, né? Bom, para privilegiar um grupo em detrimento de outro, a história positivista ela vai lidar apenas com as fontes escritas e oficiais. Elas vão dizer que só a fonte escrita e carimbada, né? Só aquela fonte oficial que é do governo, que foi produzida por um rei, que foi produzida por um conde, que foi produzida por um duque ou por uma figura de autoridade, essa é a única fonte fiel, essa é a única fonte confiável. Com isso, ela arrumou um jeito, né? Arrumou uma metodologia para que só as vozes da elite fossem ouvidas. Ao dizer que as fontes populares, né, ou que fontes não escritas, lembrando que nesse momento muitas pessoas não eram alfabetizadas e que a gente tem aí no mundo muitas culturas que transmitem seus conhecimentos de maneira oral, né, ao negar essas vozes, ao negar essas fontes, eles criam um mecanismo onde só vai ter voz e só vai ter vez aqueles membros da elite que eram os autores dessas fontes fiéis, confiáveis e oficiais, beleza? Bom, e como essa historiografia quer dizer que a Europa é evoluída, eles vão criar uma história linear e do progresso, onde eles vão dizer e vão fazer aquela linha do tempo, né? Aqueles períodos históricos todos bonitinhos. A pré-história, que acaba com a invenção da escrita, e aí a gente vem com a antiguidade, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. A gente já tem aí, por exemplo, com a própria classificação de pré-história, uma forma etnocêntrica e racista de se mapear o mundo, né? Porque se os povos que não têm escrita estão na pré-história, né? Se a história só começa com a invenção da escrita, então povos africanos, por exemplo, que são adeptos da oralidade, e povos indígenas, por exemplo, que são também adeptos da oralidade, são povos que não têm história, mas que estão na pré-história. Então a história positivista tem essa sacada, tem esse jeito de se perceber a história mundial. E a gente vê sobre as próprias categorias, né? Quando a gente fala de Idade Média, a Idade Média é um evento que ocorreu só na Europa. A África, por exemplo, estava vivendo um contexto completamente diferente do feudalismo. A Idade Moderna, que teve o Antigo Regime, Revolução Francesa, também dizem respeito somente à história europeia. Os povos indígenas na América estavam vivendo um contexto completamente diferente. Então, quando a história positivista diz que a história do mundo
é referente a essa linha, ela na verdade está dizendo que a história do mundo é a história da Europa e que os outros povos não têm história, são todos povos na pré-história e que por isso podem ser dominados pela Europa, que é mais evoluída. Bom, vamos para a lâmina 8, né? Aqui na lâmina 8 a gente pode observar a história materialista marxista, em que o próprio nome já diz, né? Foi uma perspectiva histórica inventada e concebida por Karl Marx, né? E que ela vai narrar a história das superestruturas. Ela vai prestar atenção nas estruturas econômicas, políticas e sociais. Não é uma história que vai olhar para os sujeitos, né? Não é uma história que vai olhar para a cultura. Ela vai classificar os períodos históricos e vai classificar os momentos da história que cada povo está situado dentro das suas condições econômicas, políticas e sociais. Então, né, a perspectiva materialista marxista não é uma perspectiva linear que atravessa todo o mundo, que diz que no ano de 1500 todo mundo estava na Idade Moderna. Não, a perspectiva materialista marxista vai olhar para um país específico e, de acordo com a condição econômica, social e política daquele país, ela vai dizer se aquele país está no modo de produção X ou no modo de produção Y, enquanto que às vezes um país vizinho vai estar em outro modo de produção por conta das suas condições diferenciadas, beleza? Então, aqui a gente já vai para o próximo ponto, né? A perspectiva materialista, ela não divide em períodos históricos, ela não corresponde a calendários, ela corresponde a modos de produção. Também tem uma perspectiva evolutiva das sociedades, né? Só que ela acredita que cada sociedade vai evoluir num período de tempo diferente. Então, é uma perspectiva da história que não vai mapear os períodos de acordo com o tempo, de acordo com os anos, mas sim de acordo com a transformação social. Então, galera, a gente tem aqui os períodos e os modos de produção segundo Karl Marx. O primeiro, né, a origem da humanidade, segundo Karl Marx, é em uma sociedade sem classes, que seria a pré-história, onde havia um uso comunitário da terra, né, onde aqui não tinha divisão, não tinha hierarquia, não tinha nada. O importante desses modos de produção é a gente observar que, para Marx, a história da humanidade é a história da luta de classes. Então, Marx sempre vai perceber e sempre vai frisar os grupos que estão em disputa, as classes que estão em disputa. Sobretudo, a classe que domina, a classe que é dominada e o mecanismo de exploração utilizado em cada período, em cada modo de produção. Então, vamos lá pegar os outros modos. A gente vai ter o primeiro modo, que vai ser o modo de produção asiático, onde é que o dominador vai ser o Estado e o dominado serão todas as pessoas que não as pertencentes do Estado. Qual é o modo de domínio? O uso da posse da terra como uma forma de dominação, pois uma vez que o Estado é detentor de toda a terra, as pessoas dependem dessa terra para produzir, para sobreviver, para morar, então elas vão se sujeitar ao domínio desse Estado. Ele está fazendo referência às grandes monarquias, aos grandes impérios da antiguidade, né? Como um grande império antigo chinês, o grande Egito, por exemplo. E aí a gente vai ter, por consequente, o modo de produção escravista, onde o dominador vai ser o senhor de escravos e o dominado vai ser o escravizado, onde o mecanismo de exploração vai ser a exploração do corpo do escravizado. Um modo de produção muito vigente também na Idade Antiga, onde a gente vai ter Roma com vários escravizados, Egito com vários escravizados, né? Numa perspectiva de escravidão muito diferenciada da escravidão moderna, que aulas mais pra frente a gente vai discutir isso aí. Depois do modo de produção escravista, a gente tem o modo de produção feudal, onde o dominador vai ser o senhor feudal e o dominado vai ser o seu servo ou vassalo, onde as explorações ocorrem através das relações vassálicas, né? Na relação de dependência e de prestação de serviço para o proprietário daquele feudo. Por fim, a gente vai ter o modo de produção capitalista, o famoso modo de produção capitalista que a gente tanto conhece, que a gente vive atualmente, onde a gente vai ter o dominador sendo a burguesia e o dominado sendo o proletário. E a forma de exploração vai ser a mais-valia. Breve explicação desses conceitos. Quem é a burguesia? Burguesia é o dono dos meios de produção. Professor, tem uma barraquinha de picolé, sou burguês? Não, filho, você é proletariado.
O burguês é aquele que tem um modo de produção em mãos. É o dono da fábrica do picolé. Não é a pessoa que revende o picolé. O proletariado é toda aquela pessoa que vende a sua mão de obra, que vende a sua força de trabalho. Ou seja, o ato de ir lá pegar o picolé e vender é uma força de trabalho. Você não é dono do meio de produção do picolé. Então, burguês é todo aquele que é o dono do meio de produção, enquanto que proletariado somos todos nós, meros mortais, que vendemos a nossa força de trabalho. Eu, enquanto professor, sou um vendedor da minha força de trabalho. Estou aqui vendendo a minha capacidade de dar aula, né? Estou aqui vendendo a minha habilidade de dar aula. Enquanto que a mais-valia é a exploração em cima dessa força de trabalho. É o lucro gerado em cima da ação de trabalho do proletariado. E lucro este que vai para a mão do burguês. Por fim, né, Marx acreditava na Revolução Socialista, na Revolução Comunista, que nos levaria para a última etapa do modo de produção, que seria um modo de produção socialista, onde a gente teria a ausência de dominação, ou seja, não teria nenhum grupo dominando o outro, e voltaríamos a um modo de vida semelhante à pré-história, que seria a sociedade sem classes. Beleza? Bom, pessoal, encerro aqui a nossa aula. A gente viu esses dois modos de produção principais e a gente vai agora, na nossa próxima e última aula, ver a nova historiografia e resolver alguns exercícios sobre essa temática. Tranquilo? Grande abraço para vocês e boa sorte nos estudos.